irmãos que têm acompanhado as exposições em Efésios já estão familiarizados com esse texto, especialmente o capítulo 4. Nós passamos um bom tempo aqui nesse capítulo, mas hoje, com a graça do nosso Deus, iremos concluí-lo. Os últimos versículos que restam são expostos nessa noite, os versículos 31 e 32. Eu farei a leitura do versículo 17, como sempre tenho feito, à guisa de contexto, e irei lê-lo, o texto, até o versículo 32, mas o sermão se dará apenas nos versículos 31 e 32. Efésios 4, do 17 até o versículo 32, a leitura do texto. Assim diz o Senhor nosso Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Você já ouviu a expressão varrer para debaixo do tapete? Varrer para debaixo do tapete. Muito provavelmente, você já deve ter ouvido essa expressão, e talvez até usado-a. E se você já escutou essa expressão e até mesmo a usou, você sabe o que ela significa. Mas não custa nada nós lembrarmos o significado dessa expressão. Quando alguém utiliza essa fala, olha, cuidado, você está varrendo isso para debaixo do tapete. A pessoa está usando uma fala com o intuito de se referir a alguma coisa que aquela outra pessoa está procurando esconder. Ela não está tratando aquilo como deveria. É uma sujeira, e no lugar de colocá-la para fora da sua casa, para fora da sua vida, e assim se livrar completamente da sujeira, ela coloca para debaixo do tapete. E a expressão, além de ter essa conotação, ela traz essa ideia de você não tratar o problema, não tratar, no caso, não expurgar a sujeira e guardá-la. Ela também traz a ideia de que quando você faz isso, você simplesmente amontoa ainda mais sujeira. Ela fica guardada. E não, ela não fica ali com a mesma quantidade que ela estava quando você colocou. Se você continuar fazendo isso, ela só vai apenas amontoar cada vez mais sujeira. Porque colocar para debaixo do tapete, varrer para debaixo do tapete, não é a saída. A saída com relação ao lixo, à sujeira, é colocá-lo para fora. Meus irmãos,
à luz desse texto, versículos 31 e 32 de Efésios 4, nós iremos aprender essa noite, encerrando assim o capítulo 4 de Efésios, que em nosso caminho de santificação, precisamos varrer toda impiedade para fora de nossas vidas e ser graciosos uns para com os outros, assim como Deus em Cristo foi gracioso conosco. Vou repetir. Em nosso caminho de santificação, nós precisamos varrer para fora de nossas vidas toda a impiedade. Não uma parte, não apenas aquilo que mais lhe interessa, mas toda a impiedade, todo o pecado, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que surge em nossas vidas, tem que ser colocado para fora delas. E ao mesmo tempo, sermos graciosos uns para com os outros, como Deus em Cristo foi gracioso conosco. Volte os olhos ao texto e observe isso, versículos 31 e 32. Mais uma vez, a mesma estrutura que você tem ouvido desde o versículo 25. Veja, o apóstolo Paulo começa o versículo 31 com a ordem aqui. Essa ordem, ela vem numa estrutura de algo positivo. Nesse caso, você deve fazer isso, deve manter longe, você deve afastar toda amargura, cólera, ira e assim por diante. Mas perceba, a negativa está presente aqui. Como assim? Paulo está no versículo 31 dizendo que você não pode ter na sua vida. Você não deve nutrir na sua vida, não deve guardar, não deve colocar para debaixo do tapete amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Essa é a ideia. Ou seja, você tem que abandonar essas coisas. Então ele começa com aquilo que você não pode fazer, você não pode guardar essas coisas. No versículo 32, ele começa aqui com o que você deve fazer. Primeira proibição, agora o dever. O que você deve fazer? O que nós, como Igreja de Cristo, devemos fazer? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos e também perdoando uns aos outros. Então é isso que você deve fazer, é o seu dever. O que você não deve, o que você deve. E por último, ele apresenta mais uma vez a razão, o fundamento, o motivo, o porquê você deve fazer essas coisas. Como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A mesma estrutura diante de nós aqui. Mais uma vez, versículo 31, observe aí, Paulo começa. Longe de vós toda amargura. É a primeira palavra que Paulo usa aqui. Essa palavra, meus irmãos, ela é derivada de um adjetivo que é usado para designar uma flecha pontiaguda ou afiada. No caso dos sentidos, quando se refere aos sentidos, indica um sabor amargo, um odor que é penetrante, uma dor que é lancinante, ou o som que é muito alto. Essa palavra é usada nesses contextos. E quando se refere ao temperamento de alguém, a palavra aqui, amargura, traduzida por amargura nesse texto, ela tem essa ideia de uma amargura de sentimento, um ressentimento na alma. É essa a ideia aqui. Ela aparece mais outras 3 vezes no Novo Testamento. Veja isso. Olha para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 e veja essa palavra no texto bíblico também, em outro texto bíblico nesse caso. Atos 8, versículo de número 23. E observe em cada contexto que ela aparece. Atos 8, primeiramente, versículo de número 23. A partir do 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. 23. Pois veja que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. O texto aqui é com relação a Simão, o mago, o mesmo que tentou comprar o dom de Deus. Este homem se encontrava nessa condição de fel de amargura. Agora vá para Romanos capítulo 3, é a mesma palavra. Romanos 3, versículo 14. Veja isso em Romanos 3, 14. Veja o contexto que ela aparece em Romanos 3, 14. A boca, ele
Eles a têm cheia de maldição e de amargura. Veja o contexto. Aqui em Romanos 3, o apóstolo Paulo está descrevendo a situação da humanidade. Então, a humanidade caída, judeus e gentios sem Cristo, eles estão nessa condição aqui. A boca cheia de maldição e de amargura. Mas veja isso também em Hebreus. Olha lá para Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. A partir do 14. 14 e 15, Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebe? Em cada um desses contextos, em Atos 8, com relação a Simão o mago, aquele homem que demonstrou a sua impiedade, por meio da sua atitude de tentar comprar o dom divino, e assim estava nessa condição de amargura. Romanos 3,14, a descrição geral da humanidade sem Cristo. E em Hebreus 12, o autor dos Hebreus, ele alerta quanto ao perigo de nós alimentarmos esse sentimento de amargura em nossos corações. Perceba o quão grave é o que Paulo está falando aqui, acerca da amargura. Comentando esse texto, um famoso erudito do Novo Testamento, ele diz o seguinte: amargura é a disposição interior de uma pessoa com a língua aguda como uma flecha e afiada como uma navalha. Essa pessoa, ela guarda ressentimentos contra seu próximo e assim o fere, estando sempre pronta a sair dos trilhos com respostas que mordem ou picam. Isso é uma pessoa amarga. Ela tem no seu coração um ressentimento contra o seu próximo. E veja a gravidade. Aquele que alimenta no seu coração amargura, ele se comporta como Simão o mago. Aquele que guarda no seu coração rancor, amargura, ressentimento, ele se comporta como a humanidade caída sem Cristo. Sim, isso é próprio dos ímpios. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Como pode alguém em nosso meio, que professa a fé, que é nova criatura, permitir que um sentimento de amargura brote em seu coração e seja ainda alimentado? Toda vez que você faz isso, escute isso, crente, toda vez que você faz isso, que a amargura brota no seu coração e você alimenta essa amargura, você se comporta como um ímpio. Você se comporta como um ímpio. Em segundo lugar, Paulo cita aqui duas palavras que eu vou tratá-las aqui no versículo 31 como elas devem ser tratadas como sinônimas. Veja, ele cita a palavra cólera e a palavra ira. Sim, elas são sinônimas. Há comentaristas que veem algum tipo aqui de diferenciação entre essas duas, que é uma diferenciação que chega a ser algo mais superficial para alguns, mas para outros eles entendem que sim, de fato existe uma diferenciação entre as palavras aqui. A primeira palavra, traduzida aqui em nosso texto como cólera, ela seria uma ira, um tipo de ira mais impulsiva, uma ira mais temporária. Aquela ira que a pessoa tem e ela é de forma mais rápida, derramada, e assim ela não perdura. Já no segundo caso aqui, seria a ira mais duradoura. Uma ira que é estável. Um estado de ira. Seria essa a ideia. Primeiro, Paulo adverte contra a cólera, uma ira mais impulsiva e temporária. Em segundo lugar, contra uma ira que é temporária, que é estável. Um estado de ira. Em qualquer caso aqui, cólera e ira são condenadas pela palavra de Deus. E aí, se você está atento às exposições em Efésios 4, você pode se levantar agora e dizer: mas pastor, peraí, Paulo falou no versículo 26 que nós podemos nos irar. Irai-vos e não pequeis. Exatamente isso. Irai-vos e não pequeis. A ira em si, meus irmãos, ela não é pecaminosa.
Ela não é condenada pela palavra de Deus em qualquer circunstância. Ela em si mesma não é pecaminosa. Como eu ensinei já em Efésios 4, 26 e 27, na exposição desse texto. Que há circunstâncias, como por exemplo, nós manifestarmos ira contra o pecado, contra a injustiça, que isso é algo que pode ser feito e deve ser feito por nós. Mas o que Paulo fala aqui no versículo 31 não é desse tipo de ira. Não é de uma cólera, não é de uma ira, não é de uma indignação contra aquilo que é injusto. Nesse caso aqui, essa ira, essa cólera é pecaminosa porque ela não procede de algo santo. É o homem sendo dominado pelo seu sentimento, no caso, ele perde o seu autocontrole e assim é dominado por isso. Mais uma vez, meus irmãos, a palavra do nosso Deus nos lembra a importância de nós subjugarmos toda ira e toda cólera. O nosso Deus, ele se ira contra o pecado, como você já ouviu aqui. Só que Deus jamais se deixa dominar pela ira. A ira do nosso Deus está sob o seu controle. E ele a exerce no tempo certo e com a razão certa. A sua motivação sempre é santa, sempre é justa, sempre é perfeita. E a semelhança do nosso Deus, nós que somos suas criaturas e somos seus servos, redimidos pelo sangue do seu Filho, também devemos seguir o seu padrão. Irarmos e não pecarmos. A ira condenada aqui pelo apóstolo Paulo é a ira pecaminosa. Ele segue e diz, e gritaria. Gritaria. A palavra usada por Paulo aqui, ela tem a ideia de choradeira mesmo, de berro. Só que essa palavra, ela não aparece somente com uma conotação negativa na palavra de Deus. Há textos bíblicos que usam a palavra aqui para falar de um clamor, por exemplo. De um anúncio ou algo assim. Por quê? Porque o grito em si também não é pecaminoso. Não é o simples fato de alguém falar mais alto, até mesmo gritar, que isso será em si algo pecaminoso em qualquer circunstância. Não. A palavra aqui, nesse contexto, sim, aqui, gritaria é pecaminosa. E qual seria o sentido aqui então, pastor? O sentido aqui é quando alguém que está dominado pela ira, dominado pela cólera, essa pessoa passa a manifestar uma má educação em sua fala e começa a falar alto, gritando contra o próximo. Essa é a ideia. Assim perde o seu autocontrole e passa a agredir os outros com gritos. Essa é a ideia. E veja a palavra em seguida, blasfêmias. Blasfêmias, Paulo diz, e blasfêmias. A palavra blasfêmia aqui usada por Paulo, ela se refere, meus irmãos, a uma fala profana ou também ofensiva. Ela aparece várias vezes no Novo Testamento. E essa palavra foi usada pelos líderes judeus para falar de Cristo quando eles disseram que ele se fez, no caso, quando ele afirmou ser igual a Deus. Eles disseram que ele tinha blasfemado. É a mesma palavra aqui, que tem essa ideia de ofensa, de um discurso ofensivo, de um linguajar ofensivo. Lá para Colossenses 3:8, veja isso. Colossenses 3:8 também. Paulo diz, nessa carta aqui, que é uma carta espelho da carta de Efésios, Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena do vosso falar. Também a ideia de algo ofensivo aqui. Blasfêmia, meus irmãos, esse caso aqui é essa linguagem ofensiva, que não apenas aparece na palavra de Deus como se referindo a uma ofensa contra Deus, uma fala que é ofensiva a Deus, mas também é uma fala ofensiva ao nosso próximo. Quando alguém, por exemplo, amaldiçoa o seu próximo. E perceba como essa palavra, blasfêmia, ela também está ligada à palavra gritaria, a palavra que é usada anteriormente.
De forma semelhante aqui, como cólera e ira podem ser usadas de forma casadas, e assim você deve entender o contexto, também acontece com relação à gritaria e blasfêmias. Por quê? Porque tanto gritaria como blasfêmias estão aqui sendo tratados como pecados relacionados à fala. Primeiro, alguém que sobe o tom de forma desproporcional na discussão e assim ofende o outro com seus gritos. E o segundo, o próprio conteúdo que é proferido. Uma fala ofensiva ao seu próximo. Em síntese, o primeiro substantivo usado aqui, amargura, no versículo 31, diz respeito à atitude, à sua atitude. Os dois seguintes, cólera e ira, tratam da sua disposição, daquilo que está no seu coração. E os dois últimos, gritaria e blasfêmias ou palavras ofensivas, se referem ao modo de falar e o próprio conteúdo daquilo que é proferido. Mas Paulo conclui o versículo 31, agora fazendo um arremate, que é importantíssimo para todo esse contexto. Ele diz assim: junto com todo tipo de... Aqui é uma tradução alternativa ao que você está diante dos seus olhos aí. Junto com todo tipo de malignidade, sejam abandonados por vocês. Ou como está na sua Bíblia, e bem assim, toda malícia. A maneira como o apóstolo Paulo escreve, meus irmãos, no versículo 31, especialmente a estrutura aqui, deixa eu me explicar isso para você, talvez não fique claro isso para você pela tradução. Observe, o início do versículo 31 começa assim: longe de vós, e ele conclui, e bem assim, toda malícia. Só que no texto original grego, o longe de vós, o que é traduzido por longe de vós, ou seja, a ideia de abandonar, na estrutura do texto original, encontra-se no final do versículo 31. Então ele conclui o versículo 31 falando sobre abandonar, sobre essa ideia aqui de colocar para longe de vós. É assim no original. E como a estrutura está delineada no original, realça nas palavras do apóstolo Paulo um senso de urgência. Em outras palavras, agora, urgentemente, abandonem toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia. Agora! Já! Não esperem por amanhã, não esperem por outra oportunidade, é agora! Assim, os ouvintes que ouvissem as palavras da carta aos Efésios deveriam tomar essas palavras, assim os irmãos dessa noite também têm que ouvi-las. Não é amanhã, é agora! É agora que seu pecado está sendo tratado pela palavra de Deus. É agora que a sua amargura, que a sua ira, que a sua cólera, que a sua blasfêmia, que a sua gritaria, que a sua malícia, agora está sendo tratada e tem que ser abandonada. Agora! Agora! Mas perceba que nesse texto também há uma ideia passiva aqui, presente. Veja, longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Não fica, talvez tão claro para você aqui, mas essa ideia é como se isso é tirado de nós, isso deve ser removido de nós. Como assim? A ideia passiva aqui, ela quer também retratar a realidade de que nós, por nós mesmos, não conseguimos abandonar essas coisas. Não. Não há poder em você mesmo, nem em mim, para abandonarmos, para varrermos para longe de nós essas coisas. Somente pelo poder do Santo Espírito. Somente pela ação sobrenatural de Deus. Somente Deus agindo em nós e nos ajudando, nos santificando, para que nós consigamos assim fazer isso. Sim, é através do Espírito Santo com o qual você foi selado para o dia da redenção, que você encontra forças para abandonar cada um destes pecados aqui descritos. A palavra abandonar aqui, no caso a palavra longe de vós, traduzido por longe de vós, tem essa ideia de
abandonar. Ela, em algumas passagens bíblicas, aparece ali com o sentido básico de alguém levantar algo com o propósito de levantar essa coisa e carregá-la. Mas também traz a ideia de tirar algo, remover, sem a ideia de levantar. E é esse o caso aqui. Quando Paulo usa a palavra longe de vós, que você tem aí no seu texto, no original grego, ele está dizendo isso. É para ser removido. É para ser retirado. Assim como o dilúvio varreu todos os habitantes da terra, com exceção de Noé e sua família. Assim, todo esse pecado, toda a impiedade tem que ser varrida da sua vida. Tudo. Veja que ele conclui o versículo 31 com a palavra malícia. E aqui tem o ápice da coisa, no versículo 31. Malícia, a palavra usada aqui para malícia, ela poderia muito bem ser traduzida como impiedade ou malignidade. Mal, aquilo que é mal mesmo. Lembra do texto que eu pedi para os irmãos abrirem há pouco? Atos 8, versículo 23. Você viu no versículo 22, veja, Atos 8, 22, acerca de Simão o mago, Atos 8, 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. A palavra maldade usada aqui em Atos 8, 22 é a mesma palavra de Efésios 4, versículo 31. Malícia. Essa maldade aqui descrita. Essa palavra aqui, ela geralmente denota aquilo que as pessoas más fazem entre si. É uma palavra abrangente que tem sim essa conotação de maldade e de impiedade. Essa palavra, meus irmãos, ela lança uma nuvem sombria sobre qualquer ação a qual esteja ligada. Sim, não estamos falando de qualquer tipo de maldade aqui, não. A maldade aqui descrita, essa malícia aqui citada pelo apóstolo Paulo, é a própria impiedade. Que tem essa ideia de traduzido por algo, pode ser traduzido por algo de má vontade, deliberadamente. Trata-se de uma disposição perversa para fazer o mal e, pior, que se deleita em fazer o mal. Assim como o piedoso, o justo, o que anda com Deus, ele se deleita na piedade. Aqueles descritos aqui em Efésios 4:31 se deleitam na impiedade. Eles têm prazer em praticar o mal, em tramar o mal e fazer o mal ao próximo. Além disso, perceba que essa palavra citada pelo apóstolo Paulo, malícia, ela serve aqui como uma palavra que está caracterizando todas as palavras mencionadas anteriormente. Todas elas. Todas elas. Como eu falei, a ira em si não é pecaminosa, mas pelo contexto aqui, é a ira condenada por Deus, porque, veja, essa cólera e ira são fruto de uma malícia, de impiedade. Essa gritaria aqui, essa blasfêmia aqui, tudo isso daqui é fruto da impiedade. É uma conotação maligna. E assim, nesse contexto, essa ira é maligna também. Por isso Paulo, de forma contundente, ele exorta a igreja de Éfeso a abandonar, irmãos, a abandonar cada um desses pecados que caracteriza malignidade. Eu pergunto a você nessa noite, diante da palavra de Deus, olhando no espelho da palavra de Deus, você tem sido caracterizado por alguém assim? Que possui amargura no seu coração? Que possui ira e cólera pecaminosa no seu coração? Que é alguém que tem um comportamento de sempre numa discussão estar gritando e falando alto com o seu próximo, começando pelo seu cônjuge? Que profere palavras ofensivas? Você é assim? Você é assim? Se você age dessa forma e nutre isso no seu coração, certamente, tudo isso é fruto de malignidade. É isso que a Bíblia diz. Você pode negar, você pode espernear,
Mas o que a Bíblia diz é isso. Isso é fruto de malignidade. Se você tem e alimenta isso no seu coração, é um comportamento impiedoso. De ímpio mesmo. De ímpio mesmo. Não quero justificar o seu pecado. Nós temos que parar de fazer isso. Parar de fazer isso. Por mais que o outro peque contra nós, e isso possa causar algum tipo de influência em nossas ações, mas se nós pecamos, pecamos porque somos responsáveis diante do Senhor Deus. Então, se você gritou, se você blasfemou, se você se irou pecaminosamente, se você guarda, nutre amargura, tudo isso é sua responsabilidade. É o seu pecado. E você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Ou você acha que você vai usar esse argumento com Deus? Ah, Senhor, eu agi assim a minha vida inteira porque o meu cônjuge, porque o meu filho, porque o meu pai, porque o meu pastor, porque o meu patrão, porque eles alimentaram no meu coração a amargura e assim eu fiquei nutrindo. Não interessa se eles agiram assim nesse sentido com relação à sua condenação. Se você não se arrependeu, você será condenado. Independente de eles terem fomentado isso, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. O seu cônjuge, o seu filho, o seu pastor, o seu patrão, todo mundo. Então pare de jogar isso para o outro. E se arrependa. E se arrependa. Meus irmãos, não tenham nenhuma dúvida que Paulo conclui essa seção do capítulo 4, que ele vem tratando da unidade da igreja, da santidade da igreja, da diversidade da igreja, de toda essa questão aqui, para dizer o seguinte: se vocês não abandonarem essas imundícies, essas sujeiras, não haverá paz. Não haverá paz. Enquanto vocês alimentarem amargura no coração de vocês, enquanto vocês alimentarem ira no coração de vocês, enquanto vocês estiverem sempre nutrindo contra o outro pensamentos de morte, não haverá paz. Nem no lar, nem na igreja, nem em nosso país. Temos que largar isso e parar de jogar para debaixo do tapete. Homem, mulher, filhos, parem de jogar para debaixo do tapete a sujeira e removam de fora de suas vidas toda a imundície, toda. Em seguida, o apóstolo Paulo agora nos fala o que nós devemos ser. Não simplesmente fazer, mas o que nós devemos ser. Ele diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Observe a palavra benigno aí na sua Bíblia. Esse vocábulo aqui usado pelo apóstolo Paulo, ele é o mesmo usado para se referir ao jugo suave de Cristo. Como também o sabor agradável do vinho amadurecido pelo tempo, lá em Lucas 5,39. Como também essa palavra aparece para se referir à atitude de bondade ou de benevolência para com os inimigos, em Lucas 6,35. Também se refere à bondade de Deus em dar tempo para arrependimento, em Romanos 2,4. Os bons costumes é a mesma palavra lá em 1 Coríntios 15,33. E a própria bondade de Deus que é experimentada em 1 de Pedro 2,3. Esse benigno aqui, essa palavra, abrange tudo aquilo que é adequado ou apropriado a uma situação. Como uma luva que é do tamanho certo de uma mão e encaixa perfeitamente nela. A ideia aqui é: tornem-se bondosos uns para com os outros. Mas além disso, a palavra usada no original grego, e aqui eu vou citá-la, não faço isso toda vez, porque não há necessidade, mas para você conseguir ter a percepção disso na sua audição, pelo menos. A palavra grega aqui usada pelo apóstolo Paulo para benigno, ela tem uma assonância aqui com a palavra que é usada para Cristo. Sim, no original grego, a palavra usada aqui para benigno é a palavra
Restos. Restos. E a palavra para Cristo no original grego é Christos. E aí, pastor, mas eu não conheço nada de grego, mas só pela assonância você consegue ter uma ideia que Paulo está usando essas palavras aqui juntas. E para os cristãos primitivos isso era bem familiar. Associando. Se eu sou de Christos, de Cristo, eu tenho que ser restos, benigno. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ser bondoso. E eu tenho que exercer bondade para com os meus irmãos. E também para com os meus inimigos. Percebe a riqueza da palavra de Deus? Em cada detalhe. Como é profunda. Como tem para nós ensinamentos preciosos. Até mesmo o simples fato de você perceber uma assonância entre as palavras. Há significado nisso. O Espírito Santo não colocou uma palavra sequer na Escritura sem um propósito. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Além disso, observe aí a palavra aqui usada por Paulo, também ela aparece lá em Efésios 2:7. Olha para Efésios 2:7. Volte só um pouquinho. Efésios 2:7. Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Essa mesma palavra aqui, em Cristo Jesus. Ora, pastor, por que essa citação agora? Veja, Paulo primeiro usa essa palavra em Efésios, no capítulo 2, versículo 7, para falar do que Deus fez por nós em Cristo, ou seja, ele manifestou a sua bondade para conosco através do mediador. E assim, uma vez que você experimentou a bondade de Deus através de Cristo, que encontra-se nos lugares celestiais, assentado em sua glória, ou expondo a sua glória nos altos dos céus, essa bondade que você já experimentou, você tem que demonstrar para com seus irmãos. A mesma bondade. A mesma bondade. Porque nós não temos nada em nós mesmos para dar ao outro o que nós não já temos recebido do nosso Deus. Tudo que nós temos para dar ao outro é porque nós já recebemos de Deus. Tudo. Inclusive essa bondade aqui maravilhosa. Não, essa atitude não surge naturalmente. Nem é uma habilidade que você possa autoproduzir em você. Você só vai demonstrar a bondade aqui descrita se você experimentou a salvação em Cristo. Porque essa mesma bondade aqui, é a bondade lá de Gálatas 5:22. Uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Portanto, só quando alguém confia no Espírito de Deus é possível tornar-se bondoso para com o seu próximo. É só assim. É só assim. A palavra seguinte, ele cita a palavra compassivo aqui. Veja, bondoso, mas também compassivo. Essa palavra, meus irmãos, ela aparece pelo menos 11 vezes no Novo Testamento. 8 delas é o apóstolo Paulo citando em seus escritos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 18, ela se refere às partes internas de Judas, que se esparramaram. Sim, porque a palavra, originalmente, a palavra compassivo, ela se referia às entranhas do indivíduo. Literalmente falando, a parte interna de alguém, as suas entranhas. E lá em Atos 1,18 se refere às partes internas de Judas que se esparramaram. Mas, posteriormente, essa palavra começou a ser usada também de forma figurada, para se referir à compaixão. A demonstração de você ter um sentimento de compaixão pelo seu próximo, no centro do seu coração. A compaixão humana. A ideia de uma terna misericórdia que Deus manifesta para conosco e que nós também devemos manifestar para o nosso próximo. É a mesma ideia quando você vê nos evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo é descrito como aquele que tem compaixão das ovelhas perdidas da casa de Israel.
ele, de maneira profunda, interna, não apenas de palavras, mas de coração, sinceramente, com honestidade, ele tem compaixão das ovelhas perdidas. Da mesma forma, nós devemos ser compassivos. Compassivos. Internamente, demonstrar compaixão pelo nosso próximo. E vem a próxima expressão. Paulo diz: perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Essa palavra aqui, ou essa expressão, meus irmãos, ela é usada para se referir, por exemplo, à ação do Senhor Jesus Cristo em demonstrar favor, quando ele curava ali as doenças daquelas multidões de pessoas enfermas. Mas também é usada para se referir ao perdão que o próprio Deus concede a outra pessoa, a uma pessoa. Ou até pessoas entre si se perdoam também. Tem essa ideia aqui. Contudo, a expressão no original, ela é mais abrangente. Veja, eu não estou dizendo que a tradução que você tem aí no versículo 32, de perdoando uns aos outros, ela está errada, não é isso, de forma alguma. Mas é que no original grego, a expressão ela é mais profunda ainda. A ideia é sendo graciosos uns para com os outros. E por que, pastor, isso é mais profundo? Ora, porque ela abarca a ideia de perdão também. Inclui, mas não se limita a ela. Então, o que Paulo está falando aqui é que nós sejamos graciosos uns para com os outros, também perdoando. Sem sombra de dúvida. Mas não apenas isso. Não apenas isso. Então, é mais abrangente a expressão aqui. Então, essa é uma razão, porque a tradução seria ainda melhor: sede graciosos uns para com os outros. Além disso, lembre-se que pela manhã nós ouvimos o Senhor falar conosco nos versículos 29 e 30, onde, você pode ver aí com seus olhos aí no seu texto aí, versículo 29, no final do versículo 29, que a nossa palavra, a nossa fala tem que transmitir graça. Você lembra que você ouviu hoje pela manhã, e está aqui o texto, versículo 29, assim, a tua palavra, ela tem que transmitir graça, ela tem que trazer cura, ela tem que ser uma palavra que venha a fortalecer a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, no 29, Paulo se refere à nossa fala, que ela deve ser graciosa. Agora, no versículo 32, ele fala que não apenas a nossa fala, mas todo o nosso ser, toda a nossa vida tem que ser de demonstração de graça para o nosso próximo. Temos que ser graciosos não apenas com as palavras, mas com atitudes também. Ações graciosas. E nesse texto, há uma ideia aqui de reciprocidade. É você sendo gracioso para com seu irmão em Cristo, e o seu irmão em Cristo sendo gracioso para com você. É recíproco. É recíproco. E assim, quando nós somos graciosos uns para com os outros, isso fortalece a comunhão, isso edifica a igreja, e isso conduz ainda mais à edificação do corpo de Cristo, mantendo e preservando a unidade do corpo de Cristo. E ser gracioso, como eu disse, não se limita a isso, mas implica nisso. Inclui o perdão. Você não será gracioso para com o seu próximo, seja o seu próximo mais próximo, que é o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos na igreja. Você não será gracioso se você não exercer perdão. E se você também não perdoar. Ou melhor dizendo, se você não pedir perdão e não perdoar. As duas coisas. Você tem que pedir perdão e você tem que perdoar. Sem o perdão, não há demonstração de graça para com o nosso próximo. Não há. Não há. E por que é que nós temos tanta dificuldade com isso? Porque a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia não foi varrida para fora de nossas vidas. Essa é a resposta. Você não perdoa por causa disso. Você não perdoa por causa disso, porque a amargura tomou o teu coração e por isso você não perdoa. Você é dominado e subjugado pela amargura.
o raciocínio é exatamente esse. Você só tem como exercer o perdão, a graça para com o próximo. Veja, a graça. Pastor, ele não merece. É graça. Ele não merece mesmo. É graça. Você não vai perdoar alguém que merece. Ele falhou, ele é um pecador. Ela está em pecado contra Deus. Veja, não tem nenhum sentido aqui você querer que a pessoa tivesse mérito nisso. Ela não tem mesmo. É um desgraçado, pobre, cego e nu, dependente da graça de Deus e também da sua demonstração de perdão e de graça para com Ele. Por isso não andam as coisas. Por isso não há reconciliação. Lembra do texto da abertura do culto solene, da chamada da oração? O ministério de reconciliação. Por que foi que Deus nos reconciliou em Cristo? Como isso aconteceu? Tem várias coisas envolvidas nisso, mas o que eu quero salientar para vocês. Nós fomos reconciliados em Cristo por Deus, porque Ele nos perdoou. Deus nos perdoou. E essa é a razão apresentada pelo apóstolo Paulo, que conclui o texto, versículo 32. Perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Esse ato gracioso, ele foi dirigido a nós e demonstrado mediante o envio do Filho de Deus para morrer na cruz por nós. Relembre o que diz Efésios 1, veja Efésios 1, versículo 7 a 12. Volte só um pouco e veja Efésios capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12, acerca da obra de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Foi assim que aconteceu. Pecadores rebeldes que pecaram contra Deus, se rebelaram contra a vontade de Deus, foram alcançados pela graça de Deus quando Deus enviou o seu Filho para os nossos pecados serem redimidos. Sim, como diz Efésios 2, 4, Ele nos vivificou e foi através da sua rica misericórdia que Ele fez isso. Estávamos mortos e Ele nos trouxe para a vida. Todo esse amor, meus irmãos, e redenção graciosos ocorreram em Cristo. O texto é enfático. Deus vos perdoou em Cristo. Deus não olhou para você e viu que você tinha algum mérito. Espera aí, tem uma coisa que Ele fez, tem algo que Ele fará. Não tem nada. Foi por causa da justiça de Cristo. Não, acho que você não entendeu isso ainda. Você não entendeu isso ainda. Não entendeu. A sua e a minha ofensa contra Deus foi maior do que qualquer ofensa que você já tenha recebido na sua vida ou você vai receber ainda. Imagine, por exemplo, a pior ofensa que você já sofreu. Me caluniaram, pastor. Inventaram uma história a meu respeito que foi algo terrível. Acabaram com a minha reputação, acabaram com a minha vida. É menor. O meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa adulterou. É menor. Ora, uma pessoa veio, um assassino veio e matou o meu filho. É menor. Qualquer pecado que você pontue, que você sofreu, que você foi atingido por isso, é menor do que o que você fez contra Deus. A ofensa que nós proferimos, que nós executamos contra o nosso Deus, ela é muito maior, meus irmãos, do que qualquer ofensa que nós tenhamos ou venhamos a receber. Muito maior. Muito maior foi a nossa ofensa contra o nosso Deus. Percebe qual é o raciocínio do apóstolo Paulo aqui, fechando o versículo 32? O raciocínio é exatamente esse. O argumento é do maior para o menor. Maior. Deus, o maior ofendido da história,
que ninguém chega perto, o maior ofendido da história, nos perdoou em Cristo. Surge a pergunta: então por que você, que foi menos atingido e ofendido pelo pecado, não consegue perdoar? Por quê? Se o maior ofendido consegue perdoar e consegue agir com graça para com pecadores, por que você não perdoa? Por que você não é gracioso? Por quê? Por quê? Você já teve uma das respostas para isso, que é não jogar sujeiras descritas aqui, a impiedade descrita aqui no versículo de número 31. Essa é uma das respostas. Quer uma outra resposta com relação a isso? Você foi mesmo perdoado? Antes de responder, eu pergunto a você, responda você. Você foi mesmo perdoado? Porque se você foi perdoado por Deus em Cristo, a sua atitude é exercer perdão. Quando nós não perdoamos, o próprio Cristo fala isso. Parafraseando sua fala aqui. É uma demonstração que não fomos perdoados. Essa fala do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, versículo 32, tem diretamente conexão com o que ele vai tratar no capítulo 5, que nós veremos num momento posterior, acerca de nós nos tornarmos imitadores de Deus. Contudo, eu quero concluir essa passagem, não somente essa passagem, na verdade, todas as exposições que tivemos no capítulo 4, especialmente o versículo 25 a 32, lembrando a você, as exortações que vocês ouviram da palavra de Deus, do versículo 25 ao versículo 32, elas têm uma estrutura tripartite. Lembra disso? Mas não será lembrado. Uma ordem negativa, uma ordem positiva e a razão para a ordem positiva com o propósito de encorajar a obediência a esta ordem. Apenas a segunda exortação, irai-vos, não pequeis, inverte positiva e negativa, mas a estrutura permanece a mesma. Ao longo desse trecho aqui, torna cada vez mais claro que o novo modo de vida do cristão que você possui, que você diz ter, deve ser diametralmente oposto à conduta dos gentios incrédulos mencionada no capítulo 4, versículos 17 a 19. Contrastes claros são feitos, meus irmãos, entre falsidade e verdade. Abandone aquilo que é pseudos, falso, e abrace e ame a verdade. Contraste entre a ira pecaminosa e a ira sem pecado. Entre roubar para benefício próprio e trabalhar para compartilhar com os necessitados. Contraste entre a fala que é perniciosa, que é maldosa, e a fala que edifica. De modo positivo, meus irmãos, o apóstolo Paulo ordena que os crentes sejam bondosos, aqui nesses versículos finais, e compassivos uns para com os outros, demonstrando a mesma atitude graciosa que em Cristo Deus já havia demonstrado para com eles, para conosco. Você tem varrido a impiedade para debaixo do tapete? Ou para fora da sua vida? A nossa confissão de fé, aqui eu estou realmente já concluindo, diz assim no capítulo 13 da santificação, seção 3. Nesta guerra, embora as corrupções restantes prevaleçam por algum tempo, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada vence. E assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E o capítulo 16 das boas obras, seção 3. O poder de fazer boas obras não é de modo algum deles mesmos, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. E para que possam ser habilitados para isso, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer e o fazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Por que esses dois textos aqui? O capítulo da santificação e das boas obras. Porque, veja,
Nessas duas sessões, você tem a ideia aqui retratada de Deus trabalhando em nós, na nossa santificação, soberanamente. Ele faz isso, e sim, nós não dependemos de nós mesmos. Você só consegue jogar para fora toda essa impiedade, essa sujeira, se for no poder do Espírito Santo, confiando em Cristo. É só assim que você consegue. Mas em momento algum, a nossa confissão de fé, citando a palavra de Deus aqui, está negligenciando a nossa responsabilidade. Você peca contra Deus e atribui a Deus culpa quando diz assim: eu não abro mão da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, da blasfêmia e da malícia. Eu não abro, sabe por quê? Porque eu não tenho forças e eu dependo que Deus faça isso por mim. A tua responsabilidade, crente, essa noite também é chamar a atenção. Você deve buscar isso em Cristo, usando os meios de graça e confiando no poder santificador do Santo Espírito, que te selou para a redenção. Sabe por que você não consegue fazer isso e cumprir o versículo 32? Porque você é ingrato. Essa é a resposta final para isso. Você foi perdoado por Deus em Cristo? Você experimentou graça de Deus por meio de Cristo? Então você é grato a Deus. Sendo grato a Deus, você demonstrará, como fruto dessa gratidão ao Senhor Deus, graça também para com o seu próximo. Somos ingratos ao nosso Deus quando nós não perdoamos, não somos graciosos para com os outros. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a caminharmos por nosso andar na santificação, no caminho da santificação, varrendo toda a impiedade de nossas vidas, toda a sujeira para fora de nossas vidas, e a sermos graciosos uns para com os outros, assim como Deus foi para conosco em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que foi proclamada. Obrigado, Senhor Deus, por falar com o teu povo, por nos exortar, nos consolar e edificar a nossa fé, Senhor. Aplica em nossas vidas o que o Senhor falou conosco nessa noite. E que o perdão que já experimentamos, a graça do Senhor que experimentamos todos os dias também, venhamos exercitá-la para com o nosso próximo, para com o nosso cônjuge, para com nossos filhos, para com nossos irmãos em Cristo, Senhor. Nos concede poder para isso. E tira de nós, ó Deus, arranca de nós todo sentimento de amargura, de cólera, de ira, ó Deus, de gritaria, de blasfêmia e toda malícia, toda impiedade. Que sejamos limpos, purificados por Ti, ó Deus. E andemos sendo benignos, compassivos e cheios de graça do Senhor. Assim oramos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.